Salmo que hoje meditamos, fechando a nossa série pela manhã de sermões sobre descobrindo Jesus no Antigo Testamento, Salmo 16. Agora à noite não é mais sobre este tema, sobre descobrindo Jesus no Antigo Testamento, mas uma outra perspectiva, a leitura aqui do Salmo de Davi, Salmo 16. A palavra do Senhor diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Deus, pela obra do Teu Santo Espírito, fala ao nosso coração, conduz a nossa vida com graça, para que esta palavra faça sentido e nos dê orientação ao longo de toda a nossa existência. E assim, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Fala, Senhor, a cada um de nós aqui, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, se você quer hoje escrever um livro que vai vender bastante, escreva um livro biográfico. Fale sobre alguém famoso, ou até quem sabe sobre um BBB da vida, mas se você quer se tornar um escritor famoso, escreva uma biografia. É a coisa mais vendável hoje em dia. Assim que Steve Jobs morreu, a biografia dele saiu aos milhares de milhares na edição. Recentemente a revista Veja trouxe uma reportagem enorme dizendo: eu quero ser Eike Batista. Era o que a reportagem dizia, eu não, mas a reportagem dizia sobre isso. E as pessoas estão atrás de modelos, as pessoas querem exemplos de vida, de sucesso, pessoas bem-sucedidas em qualquer área. Elas querem copiar quais são os toques mágicos que essa pessoa efetuou para que ela se tornasse uma pessoa bem-sucedida, para que ela tivesse criatividade, para que ela fosse uma pessoa que hoje todo mundo quer aprender com ela. Então as pessoas estão consumindo biografias, estão consumindo revistas com 10 passos para o sucesso, 10 passos para conseguir alcançar os seus objetivos. Olha, isso é tudo muito louvável. Eu não deixo de recomendar nunca a leitura de bons livros. Vá adiante. Mas eu queria recomendar a leitura desse livro chamado Bíblia. Aqui nós temos histórias de vidas que são fantásticas e nós aprendemos aqui na história dessas vidas os macetes, os caminhos, os toques especiais que eles experimentaram na sua vida e que os conduziram a uma vida de sucesso. E o mais interessante é que esse livro tem um autor fantástico, que é o Espírito Santo, e como um bom autor, ele não mente. Então ele não exagera fatos, ele não esconde os defeitos desses homens e mulheres que foram bem-sucedidos, mas que tiveram seus erros e acertos. Então eu queria recomendar para você a leitura desse livro também. Diria que é o maior best-seller do mundo. Então, no mínimo, nós devemos conhecer o maior best-seller do mundo. E aqui o Salmo 16 conta a história de Davi, um pouco daquilo que ele pode compartilhar conosco, que foi o caminho da vitória desse homem, de pastor simples a rei da maior nação do mundo. Tá boa essa chamada biográfica? Não. Aprenda com uma pessoa que vivia no campo e se tornou o homem mais poderoso da face da terra. Nem o Obama tem uma biografia dessa, né? Nem o Obama. Mas Davi tem. E nós podemos aprender muito com ele.
Quais seriam então os macetes aqui com Davi? Os rabinos judeus, todas as vezes que eles vão ensinar alguma coisa para os seus discípulos, eles contam histórias de suas próprias vidas. O Bonder cita um rabino russo, que no inverno gelado da Rússia, mergulhava para os seus banhos matinais num rio semi-congelado. E contava isso para os seus discípulos. Todas as manhãs eu gosto de dar um mergulho no rio, no inverno da Rússia. E os discípulos desse rabino pensaram assim, mas como é que ele consegue mergulhar numa água gelada no inverno da Rússia, num rio pela manhã? Que banho maluco é esse? Bom, um dia os discípulos, sem falar nada para o seu rabino mestre, resolveram fazer a mesma experiência. E eles foram todos para o rio, de manhã, tremendo de frio, pularam dentro da água. E descobriram que até que não era tão gelada assim, quanto eles imaginavam. E ali ficaram nadando um pouquinho e tentaram sair. E aí encontraram o verdadeiro problema. Como a margem do rio estava toda congelada, eles não conseguiam subir de volta para a margem. Então começaram a passar mais frio ainda dentro do rio, até que um começou a ajudar o outro de dentro do rio, e eles fizeram quase uma pirâmide dentro daquele rio, e conseguiram subindo um no outro, até sair do rio, e os que estavam do lado de fora então foram puxando aqueles que estavam do lado de dentro. E eles foram até o rabino contar a experiência, e falaram para o rabino assim: Rabino, agora nós sabemos o quão difícil é entrar na água gelada, mas descobrimos que é muito mais difícil subir a margem congelada, que é muito escorregadia. Como é que o senhor faz? Qual é o seu segredo? O rabino respondeu para eles: o segredo, meus queridos, é ter um amigo lá em cima, do lado de fora do rio, para nos puxar. O segredo é quem está lá em cima. O segredo é quem pode estender a mão no momento que você precisa e puxar você para fora. Dá uma olhada no Salmo 16. Mantenha o Salmo 16 aberto, e ao contrário de hoje pela manhã, nós não vamos passear na Bíblia toda, vamos nos deter apenas aqui no Salmo 16. Primeiro segredo que Davi pode nos ensinar para uma vida bem-sucedida é o conceito que Davi tem de Deus. Versículo 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. O que Davi diz é o óbvio ululante. O nosso refúgio está em Deus. Até aí eu sei que você já marcou aí, ticou na sua anotação, eu faço isso. Ponto 1 para mim. Só que tem o versículo 2. E o versículo 2 ele tem um segredinho. E o segredinho do versículo 2 é: qual é a sua visão acerca de Deus? E ele usa duas palavras para Deus aí, que você só vai encontrar no hebraico. Na língua portuguesa, aí você encontra Senhor escrito de duas formas. Preste bastante atenção que você vai perceber aí no versículo 2. A primeira é Senhor com letras todas maiúsculas. A segunda é Senhor tendo só a primeira letra maiúscula. É uma maneira dos tradutores da Bíblia, do hebraico para o português, fazer uma distinção quando havia essa distinção no hebraico. Porque no hebraico aqui, a palavra Senhor aparece de duas formas. A primeira, quando está em forma totalmente maiúscula, é Yavé. Aparece no hebraico Yavé. Então você leria o verso 2, digo a Yavé: tu és o meu, aí a segunda forma é diferente, Adonai. Então a primeira é, a segunda, qual é a diferença? Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com Davi. A maneira como ele olhava para Deus. Ele olhava para Deus e dizia: tu és o meu Yavé. Yavé é eu sou. Yavé é o reconhecimento que Deus é tudo. É todo poderoso. Ele é o Senhor que domina sobre todas as coisas. Ele é o Deus que criou todo o universo. Quando eu olho as estrelas à noite, eu digo: isso é obra de Yavé. É o Deus poderoso, Criador. Quando eu mergulho lá em Cabo Frio, férias maravilhosas, no ABC Carioca, Arraial, Búzios, Cabo Frio, né, onde eu estive agora nas minhas férias, quando nós mergulhávamos ali, olhávamos toda aquela maravilhosa natureza, Yavé, Deus criou, Deus é poderoso. Muitas pessoas que nós conhecemos creem em Deus, olham para Deus, não, eu acredito em Deus, mas eles não se relacionam com Deus como Adonai.
Então existe uma diferença. Uma coisa é reconhecer a Deus Yahvé, o Deus que é todo-poderoso, que criou todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, Ele é Yahvé. Outra coisa é dizer, Yahvé, Tu és o meu Adonai. Ah, bom, agora tem uma diferença. Porque Adonai é o extremo oposto de Ebed no hebraico. O que é Ebed? Ebed é servo. Ebed morre para cumprir a ordem do seu senhor. Ebed é servo debaixo de juramento. Aparece em Gênesis, capítulo 24, quando Abraão chama seu servo e diz assim, eu tenho uma missão para você, meu servo, Ebed, meu servo, palavra Ebed, que é uma missão importantíssima, você vai atrás e vai escolher e vai trazer para mim a mulher do meu filho. Você vai lá, escolhe uma mulher, olha lá a mulher que você vai escolher para o meu filho, hein? E traga a mulher para o meu filho, você vai escolher essa mulher e vai trazer. Faça isso, Gênesis 24. Agora, Ebed, servo, palavra hebraica para servo, coloca a tua mão aqui debaixo da minha coxa, diz Abraão para o seu servo, e jura que você não vai trazer uma mulher descrente. Você vai trazer uma mulher crente. O servo saiu com o coração na mão, dizendo e orando e pedindo a Deus ajuda, dizendo assim, Senhor, me ajuda, porque eu não posso frustrar a expectativa do meu Senhor. Eu tenho que trazer a melhor mulher para lhe ser nora. E o Senhor abençoa, e ele encontra uma mulher crente, e ele louva a Deus, e traz essa mulher para a convivência de Isaac, para a alegria de Abraão. Ebed. Então uma coisa é Yahvé, um Deus altamente conceitual. Outra coisa é Adonai, um Deus pessoal. O Senhor que manda na minha agenda. Davi diz, eu sou rei, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu sou apenas servo diante de Deus. Eu sou rei de Israel, mas eu não me engano. Nada sobe à minha mente. Não existe orgulho aqui, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Ele é Adonai, eu sou Ebed. Eu sou servo, Ele é Senhor. Ele manda, eu obedeço. Ele fala, eu escuto. Ele dirige a minha agenda. Ele é Adonai. Não é apenas um Deus conceitual. Ele é o Deus que de fato governa a minha vida. Por isso, versículo 2, olha aí. Agora você lê o versículo 2 numa perspectiva muito melhor. Você percebe a diferença? Digo a Yahvé, tu és o meu Adonai, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Então não é apenas um conceito importante, Yahvé é um conceito importante, mas não é só isso, é muito mais que isso, é relacional. Daí, versículo 3, se nós queremos aprender uma segunda coisa com Davi, além de aprender o fato de que ele olha para Deus e vê Deus como Deus, Deus não é seu servo, Deus é o seu Senhor, Deus não é mandado por Davi, Deus é quem manda em Davi, isso é muito importante. Existem algumas orações que eu ouço por aí, no Brasil e no mundo todo, e às vezes eu me preocupo, as pessoas estão mandando em Deus, Senhor, eu estou declarando, eu estou dizendo, eu estou falando para o Senhor me escute, Senhor, eu fico olhando, falo, olha, esse aí está com um conceito bem longe de Ebed e Adonai. Não faço o que eu quero, Senhor, mas o que o Senhor deseja. Versículo 3. Qual é o conceito que Davi tem de igreja? Eu tenho um conceito sobre Deus, mas agora eu quero ter um conceito sobre o povo de Deus. A igreja está apanhando muito, né, meus irmãos? Atualmente, um dos esportes prediletos da sociedade é bater na igreja. Você pega rádio, jornal, né? Como igreja apanha. Mas essa não é a opinião de Davi. Davi olha para a igreja com outros olhos. Olha o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, interessante essa colocação dele. O Espírito Santo é tão poderoso que ele já sabia que nasceria milênios depois uma doutrina de santidade equivocada. Então ele já colocou esse pequeno detalhe aqui. Quanto aos santos, não aqueles canonizados por aí, colocados no céu, não. Os santos que há na terra, ele está falando da igreja. São eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quando você chamava Davi para a igreja, ele ia com alegria, porque ele ia encontrar o povo de Deus.
Se você oferecesse para Davi uma festa fora do povo de Deus e uma festa junto com o povo de Deus, para onde é que Davi ia? Para a festa junto do povo de Deus. Porque ali ele tinha prazer. Porque ali era a reunião dos santos e dos, olha o que ele diz aí no versículo 3, notáveis. Os notáveis. A palavra notável aqui no hebraico é a palavra nobre. Pessoas que têm excelência moral. Excelência moral. Hoje, se nós olharmos para alguns testemunhos de pessoas que se dizem cristãs, elas não têm excelência moral. Não tem nem excelência nem moral. Em muitos casos. Mas não é o caso aqui, porque Davi se relacionava com gente realmente santa. Com gente que levava Deus a sério. Era Yahvé e Adonai. Era o Senhor mesmo. E ele diz assim, quando eu sou convocado para me reunir com a igreja, eu me alegro, porque eu vou me reunir com um povo notável. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Aí ele se reúne com esse povo notável. E quem anda com notável, aprende coisas notáveis, nobres. Quem anda com o povo de Deus, aprende coisas maravilhosas. Por exemplo, uma mulher chamada Nora Valm. Vou contar um pouco da história da Nora Valm aqui para vocês. Nora Valm foi uma escritora que entre 34 e 38, 1934 e 1938, ela escreveu um livro na Alemanha criticando o nazismo. Qual foi o resultado? Pegou os seus escritos e encaminhou pelo correio para uma editora nos Estados Unidos. Ela tinha nascido nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no começo do século passado. E aí, obviamente, a Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra, pegaram os escritos dela, queimaram. Ela foge para a Inglaterra, boa memória, reescreve o livro. Pega a cópia do livro e manda de presente para Himmler, braço direito de Hitler. O que Himmler faz? Ah, a senhora está achando que está isenta? Manda prender todos os amigos e familiares dela. E manda um recado para ela. Só vou soltar todo mundo se você vier aqui e escrever um livro enaltecendo Adolf Hitler. Sabe qual foi a resposta de Nora Valm? Eu estou disposta a perder até a minha vida retornando para a Alemanha, mas não estou disposta a abrir mão da minha fé. Graças a Deus, estourou a Segunda Guerra Mundial. Para a alegria daquele grupo, ele foi solto. Ela também não passou por tantas dificuldades assim como outros que infelizmente passaram durante a Segunda Guerra. Ela se tornou uma grande correspondente, morreu no final da década de 60. Inclusive escreveu muito sobre a China, no finalzinho da década de 50. Nora Valm. Essa é uma mulher notável. Eu estou disposta até a abrir mão da minha vida, mas eu não estou disposta a abrir mão da minha crença. Infelizmente, meus irmãos, o século XXI tem produzido uma gama de cristãos que estão por aí, que estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa em prol da aprovação da sociedade. Ah, se Davi estivesse aqui, ele teria muita dificuldade em dizer que existem notáveis. Mas nós ainda temos o privilégio de sermos um povo de Deus capaz de construir uma igreja, uma cidade, um grupo de notáveis, segundo os olhos de Deus. E esse é o nosso desafio. E Davi propõe esse desafio. Como é que você olha para o povo de Deus? Versículo 4. Terceiro item que Davi mostra para nós aqui, ele já sabe e já nos ensinou a olhar Deus na perspectiva de Yahvé e Adonai. Ele já nos convocou a sermos uma igreja de notáveis e a termos o prazer de conviver no meio de notáveis. Mas aí diz o versículo 4 que Davi olha o mundo numa perspectiva diferente que o mundo quer ser visto. Ele olha o mundo na perspectiva espiritual. O seu nome. Senhor, eu não apenas não vou fazer nada
nenhum tipo de dedicação a outro Deus, por mais que a sociedade me pressione, como dos meus lábios não vai sair sequer o nome dessas deidades. Sequer o nome dessas deidades. Essa era a convicção de Davi, um homem bem-sucedido. Ele não negociava isso. Há muitos anos atrás, saiu até numa revista chamada Christianity Today, uma pessoa encaminhou, Lewis, o nome dele, para a Pepperdine College em Los Angeles, o seguinte pedido: eu estou prestes a morrer, e vocês estão precisando de dinheiro aí na universidade, eu estou deixando 1 milhão para uma sociedade, estou deixando 1,5 milhão para os defensores da liberdade, e eu quero doar $1 milhão para a sua universidade para resolver todos os problemas de vocês. O único detalhe, eu gostaria que vocês nos dessem, para a pessoa que eu estou indicando aqui, o título de doutor. Ele nunca estudou, mas é uma pessoa, diante a minha oferta de $1 milhão, que vocês dessem o título de doutor. O presidente Norval Young, do Conselho de Curadores, escreveu para eles o seguinte: nós rejeitamos por unanimidade a sua doação, porque qualquer que seja o mérito do destinatário proposto, o processo acadêmico impede a atribuição de um grau baseado na contingência de qualquer presente. Como uma organização independente e principalmente cristã, a nossa instituição de artes liberais de ensino superior, que está altamente comprometida com as virtudes da integridade, sinceridade, moralidade, reverência a Deus e respeito pelos nossos semelhantes. Sinceramente, reitor da universidade. Igualzinho um país que eu conheço. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor pela idolatria, seja ela de deuses, cargos, títulos, salários, ou do reconhecimento de amigos e da sociedade. Muitas serão as penas. Davi diz: nunca negociei minha integridade cristã diante do Senhor. E quando fez, se arrependeu amargamente, entrou na presença do Senhor com o coração compungido, pediu perdão e Deus o perdoou. E ele andou em novidade de vida. Outra característica desse Davi altamente comprometido, e que nós podemos aprender muito com ele para construir uma vida bem-sucedida, versículo 5, é que ele mostra para nós, no versículo 5 e 6, que ele é uma pessoa altamente satisfeita. Davi está feliz. O Senhor é a porção da minha herança. Versículo 5. Meus irmãos teólogos da Gávea. Versículo 5. O Senhor é a porção. Teólogos da Gávea. O Senhor. Qual a palavra no hebraico aí? Eu adoro essa igreja. Aprender hebraico numa noite. A palavra é Yavé. E aí ele diz assim: o Senhor que reina sobre tudo. Yavé é a porção da minha herança. Não é só o que eu acho sobre ele, Adonai. É o que ele é Yavé. Ele é o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. Ou seja, quando é dividida a terra, eu recebo os melhores lugares. É muito linda a minha herança. Davi está feliz. Davi é uma pessoa satisfeita. Eu já disse aqui 2 vezes, mas eu vou repetir pela 3ª vez, porque prego algumas vezes aqui, né, meus irmãos? Mas o melhor conceito de santificação que eu já ouvi na minha vida é do Dr. Russell Philip Shedd. Uma vez ele disse: uma pessoa santa é uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus tem dado a ele e revela sua satisfação em atitudes de gratidão. Senhor, eu moro nessa casa, ela é simples, louvado seja o Senhor. Senhor, é isso que eu tenho sobre a mesa para comer? Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor, ganhei agora uma viagem para fora. Que bênção. Louvado seja o Senhor. Chega alguém e diz assim: mas é classe econômica. Que gostoso. Vou ter mais comunhão com as pessoas. Louvado seja o Senhor. É difícil, fala a verdade, meus irmãos. É muito difícil você ter satisfação e gratidão. Mas esse é o caminho da santificação. E Davi diz assim: é aí que reside o segredo. Eu olho para a minha herança, porque a minha herança vem do Senhor,
e a tribo de Levi aprendeu isso muito bem em Deuteronômio capítulo 10, quando o Senhor dividiu toda a terra do povo de Israel, disse assim, todas as tribos vão ter herança, menos a tribo dos sacerdotes, a de Levi não vai ter, para que eles aprendam que a herança deles sou eu. Mas é interessante porque tudo que era retirado de comida e sustento do povo, quem tinha a primazia? A tribo de Levi. Por causa da fidelidade do povo, por causa do projeto de Deus. Davi então diz, eu estou feliz, porque o que tenho vem do Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. Ele vai adiante, Ele arruma todas as coisas, Ele organiza. Meus irmãos, pensem um pouco na história de Davi. Davi sabia que seria rei. Saul então era rei, lembrem-se disso. E aí, o que Davi fazia? Davi intentava contra Saul? Não. Ele sabia que ele seria rei, ele tinha direito àquele trono. Sabia que Saul era um rei horroroso. Mas ele nunca se levantou contra Saul. Quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Porque Saul estava ali, porque Deus havia colocado Saul. Ele sabia disso. Ele sabia que um dia ele seria rei. Mas ele jamais armou ciladas contra Saul. Ele só fugia, se escondia. Saul queria matá-lo, e ele ia para cá, ia para lá. Quando ele tocava a harpa na presença de Saul, Saul ia ficando nervoso com aquilo, pegava a lança e jogava, e ele só desviava. Já pensou, Vaguinho, você dirigindo louvor assim? Op, op, e a lança indo na sua direção? Davi fazia assim. Mas o Senhor colocou no coração de Davi tamanha satisfação, porque fosse rei ou um simples servo, ele estava sempre feliz na presença do Senhor. Versículo 7. Onde está a fonte que instruía Davi? Diz o versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi não fala assim, a fonte do meu sucesso está na minha reflexão, na minha conjectura. Eu imaginei, pensei, eu criei aqui projetos de vida. Não, é o Senhor que me instrui, é o Senhor quem fala. À noite, quando eu estou quieto lá no meu quarto, em silêncio, oro. Lembre-se de Jesus Cristo, a boa oração é aquela que você faz lá no quarto, com a porta fechada, sem ninguém saber. É ali que você mostra sua espiritualidade. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que espiritualidade, a sua relação com Deus, ela tem que ser muito particular. É gostoso você acordar pela manhã, ninguém sabe onde você está. As pessoas acham que você está dormindo. Você está orando, está na presença do Senhor, está consagrando o seu dia a Deus. É gostoso isso. Aí depois você sai do quarto. Eu me lembro de algumas vezes em congressos de pastores, amigos. Ô Leonardo, você é o último a chegar no café da manhã, você dorme muito. Durmo muito. Deixa quieto, deixa para lá. Não vou ter que explicar para vocês. É importante Davi contar isso para nós, compartilhar conosco que Deus fala com ele no silêncio do seu quarto, na quietude do seu momento muito particular com Deus. Ele não precisa fazer propaganda da sua espiritualidade. Ele não precisa ir para o alto do monte, ajoelhar, como Jesus falou, daqueles que oram nas praças, com o fim, disse Jesus, de serem reconhecidos pelos homens. Esses, disse Jesus, quem ora nas praças, procurando reconhecimento, já receberam a sua recompensa. A sua intimidade com Deus é aquela tão especial que o Senhor te fala lá na quietude do seu quarto. Davi diz, por isso eu bendigo ao Senhor, porque quando eu estou sozinho, Ele fala ao meu coração. Ele fala ao meu coração na igreja, Ele fala ao meu coração nas reuniões da igreja, Ele fala ao meu coração o tempo todo, mas em especial, eu quero deixar o testemunho, diz Davi, lá no silêncio da noite do meu quarto, Deus fala comigo. E finalmente, meus irmãos, versículo 8, o Senhor é aquele que põe a sua mão protetora sobre Davi. Davi descansa no cuidado de Deus. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não vou ser jamais abalado. Davi poderia dizer, o Senhor me propiciou um exército inteiro para me proteger. Por isso eu não serei abalado. Sou o rei, tenho palácios cercados por guardas, soldados, me protegendo a minha vida. Por isso, eu agradeço a Deus pelos guardas que me protegem, não serei abalado. Não, ele diz, eu dispenso qualquer um. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu quero dizer que a minha segurança não está nessas coisas não, está no Senhor. Ele é a minha proteção.
Então, se eu quero viver com alegria, com leveza, com tranquilidade, o Senhor quer, Yahvé, que é para mim Adonai, Ele me guarda, me protege. Por isso, olha o versículo 9, 10 e 11. Por isso, ele conclui o Salmo, e nós concluímos com ele, com palavras de alegria. Quem escreve o versículo 9, 10 e 11 é uma pessoa leve, alegre, bem-sucedida, realizada. Ele diz: alegra-se, pois, o meu coração. E a tradução de coração aqui, desde o versículo 7, é muito questionada, porque a palavra é rins no hebraico, mas era uma maneira do judeu falar das suas entranhas. Então ele diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo vai morrer e repousar seguramente, porque o Senhor não vai deixar minha alma na morte, e vem aquele que é o Messias, que não vai experimentar corrupção, porque vai ser ressuscitado. Então, ele diz no versículo 11, eu estou muito feliz, porque eu percebo que o projeto de Deus é o seguinte, para os caminhos da minha vida: na presença dele, a plenitude de alegria, não é alegria só, é plenitude de alegria, a palavra plenitude é copo cheio derramando, e na presença dele, eu experimento essa alegria, porque na destra, debaixo do braço direito dele protetor, existe delícias perpetuamente. Ele diz: olha, o resultado de tudo que eu disse para vocês é uma vida muito bem sucedida, de dentro para fora. De dentro para fora. E a pergunta é: você quer ser bem sucedido ou mal sucedido? Quem é o seu exemplo? Uma biografia qualquer? Ou esse livro repleto da história de homens e mulheres que andaram com Deus e que experimentaram a alegria do Deus que derramou bênçãos sobre eles? 15 vezes a palavra Senhor aparece nesse Salmo 16. Se a resposta da nossa biografia for igual à de Davi, ou seja, se o Senhor aparecer mais do que o número de capítulos que temos na nossa biografia, porque você tem aqui 11 versículos, 15 vezes o Senhor sendo citado, então o caminho nosso será de sucesso. Sabe para quê? Para a honra e glória de Deus. Porque o sucesso na vida cristã deve servir para isso. O que é que nos impede, irmãos, e o que é que nós levamos para casa aqui para nos desimpedirmos desse caminho? O que nos impede de sermos pessoas bem-sucedidas assim é uma visão pequena acerca de Deus. Uma visão limitada. Ele é só Yahvé, mas não é relacionalmente o meu Adonai. O que pode impedir o meu caminho de alegria, de uma vida repleta de bem-aventuranças, é quando eu olho para a igreja do Senhor e menosprezo a companhia dos santos. Isso pode impedir o meu caminho de uma vida bem-sucedida. Eu começo a ter companhias que não são de nobres e notáveis, mas são pessoas idólatras, que deveriam ser meu campo missionário. Eu devo me relacionar lá com eles como campo missionário, mas não como exemplo de vida. O que impede uma vida bem-sucedida é quando eu olho para o mundo com a admiração daquilo que o mundo pode oferecer e não percebo que o mundo está espiritualmente perdido e conduzindo as pessoas à perdição. O que impede a vida bem-sucedida é aqueles que não têm satisfação naquilo que Deus tem dado a cada um, à medida do tempo e da sua necessidade. O que pode impedir é exatamente essa vida contrária à orientação de Davi, que não busca instrução em Deus, mas prefere buscar instrução em outros lugares, e que não experimenta do Senhor a sua proteção. Portanto, eu não quero viver esse impedimento na minha vida, e sei que você também não quer viver na sua. Olhe para esses homens e mulheres dizendo: eu quero ser assim, quero viver assim, quero glorificar a Deus assim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê possa viver segundo os seus mandamentos, amando acima de todas as coisas, obedecendo a sua palavra e experimentando os bons frutos dessa obediência. Eu posso te garantir que quem vive assim, vive muito feliz. Vamos orar?
Ore e peça a Deus que Deus fale com você no silêncio da sua alma, que Ele instrua a sua vida. Peça isso a Deus. Peça a Deus discernimento para não cair nas armadilhas de um mundo perdido espiritualmente, que não olha para a igreja com o olhar dos notáveis, mas com uma crítica destrutiva. Peça a Deus que você tenha prazer de estar na companhia do povo de Deus, prazer de estar na presença de Deus e de reconhecer o Yahvé Todo-Poderoso, mas que também é o seu Adonai, Senhor da sua vida. Louve a Deus pela proteção que Ele tem te dado. Ele tem guardado você na entrada e na saída. E agradeça aquilo que você tem, porque o que você tem e é fruto da graça de Deus sobre você. Sonhe grandes sonhos para glorificar a Deus. E Deus conhece o seu coração. E o Deus que conhece o seu coração vai conduzir a sua vida segundo a sua boa vontade, para que você ofereça ao Senhor um sacrifício santo e agradável a Ele, que é o seu culto racional. Que você possa dizer a partir dessa noite, cada vez mais forte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e contigo, ó Deus, está o engrandecer e a tudo dar força. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu dominas sobre tudo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A palavra do Senhor inunde o seu coração e te faça feliz, para a glória de Deus. Peça isso. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aqui na Tua casa, lugar santo, reservado, separado, consagrado, especial. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós quando ainda nem existíamos e éramos apenas uma substância disforme. E no ventre de nossa mãe, o Senhor nos amou e nos chamava pelo nome. E tinha projeto para as nossas vidas. Louvamos o Senhor, porque até o nosso respirar é fruto da Tua graça sobre nós. Queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Põe em nosso coração uma visão correta sobre o Senhor e o Teu senhorio em nossas vidas, sobre a Tua igreja e o prazer de andar na nobreza dos santos. Sobre este mundo perdido, nos faça missionários nele. Ó Senhor, conduza a Tua igreja aqui para que homens e mulheres levantados por Ti neste lugar sejam bênção e abençoadores. Ó Deus, não permita que a nossa vida passe sem que a nossa história seja um bom exemplo para a honra e glória do Senhor. Oramos agradecidos pelo Teu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.